Olá, minha gente, essa é a nossa 16ª aula de obrigações. Nós já falamos sobre pagamento, já falamos sobre pagamento em consignação, já falamos sobre pagamento com subrogação, imputação do pagamento e a forma de extinção de obrigação que nós vamos ver agora é a dação em pagamento. Nesta aula eu resolvi aglutinar modalidades mais rápidas, de abordagem, sobre extinção de pagamento, para que elas todas caibam numa aula. Aquelas um pouquinho mais demoradas, compensação, novação, terão aulas específicas, Mas essa aqui, eu acho que deu para encaixar direitinho aqui dessa forma, A gente falando sobre dação em pagamento, confusão e remissão de dívida, tá? Então vamos lá. Gente, dação em pagamento é algo mais frequente do que vocês imaginam, Quantas vezes o cara quebrado, que deve dinheiro, por exemplo, tá? Ele chega e fala assim pro credor: credor, eu te devo aí 10 mil. Não tenho 10 mil. Vamos fazer uma coisa aqui? Eu tenho um carro que vale ali mais ou menos isso. Você pega o carro pela dívida, pronto. Dação em pagamento. Agora vejam, ninguém é obrigado a aceitar uma coisa pela outra. Nós já tínhamos estudado isso, inclusive no artigo 313, 314, quando nós falamos que, primeiro, ninguém é obrigado a aceitar coisa diversa da que for estipulada. Segundo, ninguém é obrigado a aceitar de forma fracionada aquilo que se convencionou se pagar como um todo. Então, são meio que postulados dogmáticos aqui. A gente vai seguir isso, não tenham dúvida. Mas nada impede, e já que estamos aqui em obrigações, talvez as obrigações elas sejam o reino do direito dispositivo. O que é o direito dispositivo? É aquele que as partes podem afastar determinados comandos estipulados e abraçar outros que lhes sejam convenientes. É algo impossível de fazer com normas cogentes. Normas cogentes elas não podem ser afastadas pela vontade das partes. Então muitas vezes, por exemplo, há ramos do direito civil recheados de normas cogentes, como por exemplo o direito de família. Mas obrigações não. Obrigações, você tem uma norma que diz que ninguém é obrigado a aceitar coisa distinta da que fora combinada. Mas existe a válvula de escape, que é justamente essa palavra: ninguém é obrigado. Mas se voluntariamente você quiser aceitar uma coisa diversa da que fora combinada, ótimo, sorte a sua, pelo menos. E aqui, gente, eu diria até que aquele ditado popular, mais vale um passarinho na mão do que dois voando, talvez tenha um encaixe perfeito aqui. Você é credor de 10 mil, chega teu devedor e fala assim: cara, eu tô quebrado, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um carro velho, você aceita esse carro velho? Meu amigo, na hora, se você souber que o cara é quebrado mesmo, e aquele carro tá dando sopa lá, ninguém penhorou, ninguém fez nada, manda o carro. Pronto, é isso. Bom, vamos aqui ao nosso roteiro. Conceito: a dação em pagamento consiste na realização de uma prestação diferente da que é devida. Nossa, professor, sim, eu te devo dinheiro, te entrego um carro. Com o fim de, mediante acordo do credor com o devedor, ou mediante concordância do credor, se extinguir imediatamente a obrigação. É para extinguir a obrigação. Então você dá uma coisa pela outra voluntariamente, com a anuência do credor, para morrer o assunto, para acabar a confusão, acabar a dívida. Tá certo, minha gente? Bom, e aí vamos ao nosso artigo glorioso 356, que diz: o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. O credor pode, não é que ele deve. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Pode, porque o 313 já diz. Vamos lá, ninguém é obrigado. Vejam como o nosso código, ele é bem feitinho mesmo, Aqui. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Mas o artigo 356 traz essa possibilidade. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Entendeu? E aí as coisas fecham bem. Requisitos da dação em pagamento. A dação em pagamento apresenta os seguintes requisitos. Primeiro deles, a existência de dívida vencida. Então, aqui, gente, porque senão, se você não tiver uma dívida vencida, você vai ter um aditivo contratual apenas que vai mudar o tipo de obrigação. Mas se você estiver falando de dação em pagamento,
e a dívida já está vencida, né? E aí você entrega uma coisa pela outra, com a anuência do credor para pôr fim à obrigação. Primeiro, então, a existência de dívida vencida. Segundo requisito, consentimento do credor, que pode ser deduzido do artigo 356. Terceiro requisito, entrega de coisa diversa da estipulada originariamente. Quarto requisito, ânimo de solver. Caso não esteja presente, a entrega de coisa diversa representará mera liberalidade. Cuidado com isso, viu, minha gente? Você entrega algo, mas você não demonstra que foi com o ânimo de pagar, de solver a dívida pretérita, isso pode ser interpretado como uma doação. Eu devo 10 mil reais, mas eu entreguei um carro pro cara. Ué, entregou porque quis. Porque, gente, ó, vejam só como é que a nossa lei é sábia. A regra é esta. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que é devida. Então, se isso não fica claro, se não fica uma coisa muito bem amarradinha, vamos lá, alguém me deve 10 mil reais, daqui a pouco esse alguém me entrega um carro, né? Lá pelas Santas eu cobro os 10 mil reais dele. Ele fala assim, não, te entreguei o carro. O que é que eu posso dizer em minha defesa? Eu não sou obrigado a receber prestação diversa da que fora estipulada. Se eu recebi, isso aconteceu por mera liberalidade. Você me doou um carro, né? Então azar o seu. Percebe, gente? Então qual é o cuidado que o devedor tem que ter nessa hora? Ele tem que mostrar que ele quis solver. Ele tem que mostrar que ele entregou o carro não para doar um carro. Ele entregou um carro para pagar uma dívida anterior. Tá? E eu estou dando exemplo em dinheiro porque fica mais fácil de enxergar. Tá? Mas não precisa ser em dinheiro, pode ser uma coisa pela outra. Por exemplo, eu devia um Fiat 147 e entreguei um Fusca velho com a anuência do credor. Tá? É possível, é dação em pagamento também. Tá? É porque eu trago o exemplo aqui do dinheiro porque fica mais evidente, né? Fica um exemplo mais palpável de acordo com a nossa experiência cotidiana. Dito isso, vamos aqui analisar alguns dispositivos legais que complementam o nosso estudo. Tá? Então, no nosso roteiro está dito assim, 3 artigos do Código Civil merecem apreciação. Primeiro deles, 357, que diz, determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. O sujeito me deve dinheiro e ele me entrega um carro. Tá? Então, esse carro vale aquele dinheiro que ele me deve. Então, se é uma coisa que vale tanto, eu vou aplicar subsidiariamente aí as regras atinentes ao contrato de compra e venda. Tá? Por quê? Porque, vejam aqui, minha gente. Aqui. Dação em pagamento, ela tem pouquíssimos artigos. Temos 4 artigos aqui. Pouquíssimos. Tá? Mas nós podemos ter diversos problemas aqui com a coisa dada em pagamento, como por exemplo, nós podemos ter defeitos na coisa, né? Nós podemos ter um pai entregando uma coisa em pagamento para um filho, né? E aí, como é que funciona isso? Como é que isso vai impactar na herança? Né? Então vejam, eu tenho que complementar esses dispositivos da dação em pagamento com dispositivos mais detalhados sobre essa entrega de coisa que tem um valor definido. Qual é o contrato que mais se aproxima disso? A entrega de uma coisa mediante valor. É o contrato de compra e venda. Então, por exemplo, meu pai é meu devedor, meu pai me deve 10 mil reais. Fala, filho, eu vou te entregar o carro velho que eu tenho. Pode ser? Não pode, pai. Só que se eu tenho irmãos, para que isso aconteça, eu tenho que aplicar subsidiariamente a regra do artigo 496, que me diz, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for da separação obrigatória. Tá? Então vejam, aqui é uma regra de compra e venda que eu aplico subsidiariamente a dação em pagamento. Ok, minha gente? Então vamos lá. Seguindo. Né? Nós temos em sequência o artigo 358, que diz, se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Tá? Porque, obviamente, até pelo princípio
dessa cartularidade, né, dessa literalidade, né, eu vou ter que ceder esse título de crédito para que a dação em pagamento ela efetivamente aconteça e que o sujeito ele possa agora se comportar como titular desse crédito que está materializado no título de crédito. 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiro. Gente, evicção, vocês sabem o que é. Evicção é quando significa a perda de uma coisa em um contrato oneroso, tá? Por uma causa anterior à própria transferência do bem. Onde é que você tirou isso, Rogério, esse conceito? Vejam aqui, ó. Artigo. Evicção. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Né? Então, num contrato oneroso, se o adquirente ele perde a coisa por um litígio do qual ele não fez parte, por uma causa anterior, por um litígio eu digo no direito material, né? Então é uma causa anterior à aquisição, ele vai e perde esse bem. Então A vende um carro para B, mas o carro na realidade pertencia a C, C vai e toma o carro de B. Tá? Então A vende o carro para B, mas o carro na realidade pertencia a C, razão pela qual C toma o carro de B. Então aqui, essa ação para tomar o carro de B é chamada ação de evicção. E a evicção é a perda do carro em si, em virtude desse ato estatal. Então é a perda da coisa adquirida por uma causa anterior à aquisição, né, mediante um ato estatal que determina a perda deste bem. Tá? Que nesse caso aqui foi a sentença. Tá? Bom, o que é que acontece, gente? Qual é a consequência da evicção? Tá? A consequência da evicção é a seguinte, ó. Aqui. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito evicto, além da restituição integral do preço das quantias que pagou, a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir, a indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção e as custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. Então vejam o que é que o nosso código diz. O nosso código diz o seguinte: quando você der em pagamento uma coisa e essa coisa ela tiver um valor estipulado, você vai aplicar subsidiariamente aí a essa dação em pagamento as regras do contrato de compra e venda, que é um contrato oneroso. Então, em princípio, se houvesse evicção, a consequência seria o artigo 450. Né? Porque, salvo estipulação em contrário, tem direito evicto, além da restituição integral do preço das quantias que se pagou, indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir, indenização pelas despesas dos contratos, pelos prejuízos que diretamente resultaram da evicção, etc. Este seria o caminho. Mas é isso que acontece na dação em pagamento para que não incida o artigo 450. Então isso é importante vocês notarem. Para que não incida o artigo 450, nós temos o artigo 359 que fala assim: se for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada. Então a consequência da evicção na dação em pagamento não será a incidência do artigo 450, como normalmente é nos contratos onerosos. Ela vai ser quer dizer, não é a anulação, ela vai ser a perda da eficácia da quitação dada, sendo restabelecida a dívida originária. Então, se o cara me entregou um carro, né, em pagamento, houve evicção e eu perdi este carro, a consequência não será a incidência do artigo 450. A consequência será a incidência do artigo 359, anulando-se, né, talvez anulando-se não seja a melhor a expressão aqui do ponto de vista técnico, tornando-se sem efeito, né, tirando-se a eficácia, aí sim fica melhor do que anulando-se, tornando-se sem efeito, tá, sem eficácia a quitação outrora dada, renascendo a obrigação. Então, ele me tomaram o carro que ele me deu,
ele volta a ser meu devedor de dinheiro. Ok, gente? Beleza, seguindo. Confusão. Confusão está definida no artigo 381 do nosso Código Civil, que diz: extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Eu devia uma grana pro meu tio não tinha herdeiros, eu era o único herdeiro, meu tio morre. O que acontece, gente? Confusão. Eu herdo o crédito do meu tio. Então, eu passo a ser credor de mim mesmo. Quando eu passo a ser credor de mim mesmo, não tem mais dívida. Eu não posso ser credor de mim mesmo. Ok? Então é isso. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Isso acontece muito por sucessão hereditária. Ocorre, por exemplo, quando o sujeito é devedor do seu tio e por força do falecimento deste adquire por sucessão a sua herança, caso não existam outros herdeiros. Aí ele vai herdar o crédito, ele é o devedor e é o credor, morreu a dívida. Espécies. A confusão pode ser total ou parcial. Tá? A confusão, artigo 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. Basta pensar no mesmo exemplo acima, mas desde que o devedor tenha alguns irmãos. Nesta hipótese, a confusão será parcial. Entenderam isso, gente? Olha só. Primeiro exemplo. Confusão total. Confusão total é uma bagunça louca. Não, não é isso não. Confusão aqui é no sentido jurídico. Então, confusão total. Tem o tio e eu sou único herdeiro. E devedor. Eu tenho um tio, eu sou único herdeiro e devedor. Aí o que é que acontece? Meu tio morreu. Eu vou receber a herança dele. Na herança dele, vem justamente o crédito que ele tinha em relação a mim. Só que como eu sou devedor, mas eu também vou ser credor, o que é que acontece com isso aqui? Essa dívida morre. Confusão total, morreu a dívida. Não tem mais dívida. Agora, pensem vocês na seguinte hipótese. Pensem vocês na seguinte hipótese. Eu tenho um tio e tenho um irmão. Então, devo para meu tio 100. Meu tio tem 2 herdeiros. Eu e meu irmão. Meu tio falece. Vejam isso, deem pausa depois. Devo para meu tio 100. Meu tio tem 2 herdeiros, eu e meu irmão. Meu tio falece. O que ocorre com a dívida? Vamos lá. A. Meu irmão herda metade do crédito. Ele herda 50. B. Herdo a outra metade. A. Confusão parcial. De 50. Então o que é que acontece? Meu irmão herda metade do crédito, 50, e eu fico sendo devedor do meu irmão. Viro devedor do meu irmão. No valor de 50. Viro devedor do meu irmão
no valor de 50. Ok? E qual a outra metade? Herdo a outra metade do crédito. Mas aí há confusão, porque eu vou ser credor e devedor, eu vou ser ao mesmo tempo credor e devedor, vou ser devedor de mim mesmo e credor de mim mesmo. Com metade dessa dívida, a dívida era de 100, a metade dela é 50, a metade que eu herdei ela é extinta, por confusão, e a metade que meu irmão herdou é mantida, porque não há confusão. Agora, e se meu irmão quiser me perdoar? Aí já são outros 500, aí a gente vai para a nossa outra forma de extinção de obrigação, que é a remissão, e a gente vai ver como é que funciona. Tá? Vamos lá. Disposições legais. 2 artigos do Código merecem apreciação. Artigo 383, que diz o quê? A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidários só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Exemplo. Bom, meu tio era credor dos devedores solidários. Eu, José, Pedro. Solidários. Era credor de 300. Tio, credor de 300. Eu, José, Pedro. Devedores solidários. Ok? Meu tio morre. Eu, único herdeiro do tio. Eu, único herdeiro do tio. Tio morre. O que é que acontece? Eu herdo, né? Tio morre. O que é que acontece? Eu herdo. Eu saio dessa posição aqui e venho para cá. Só que, olha só, a dívida já não é mais 300. Eu saí dessa posição e vim para cá. Só que a dívida não é mais 300. Porque em relação a mim, a minha cota, houve confusão. Então, a dívida continua sendo uma dívida solidária, mas abatida a minha cota. Então, eles são agora meus devedores solidários pelo valor de 200. É o que diz o artigo 383. Gente, estudem obrigações sempre assim, tentando fazer, a partir da leitura que vocês fazem do artigo, tentando desenhar um exemplo. Se vocês conseguirem desenhar um exemplo, é porque vocês entenderam o artigo. Tá? Então, isso é confusão parcial. Seguindo, artigo 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Um exemplo pode bem ilustrar a hipótese do artigo 384, a hipótese de sucessão provisória na ausência. Pois é, gente, vamos supor aqui que o sujeito ele é ausente, que esse meu tio, ao invés de morrer, ele tenha se tornado ausente e depois ele reaparece. Bom, se ele reapareceu, não há mais a confusão, então a dívida renasce. Obviamente, se ela não estiver prescrita, né? Entenderam isso? Eu acho que isso não tem muita dificuldade não. Então eu achei que tivesse acontecido a confusão, mas o devedor ele reaparece, né? Pronto, é restabelecida, o credor reaparece. Pronto, é restabelecida a dívida. Outro exemplo que pode acontecer, eu estava pensando aqui agora. Aqui no DF, por exemplo, eles criam órgão, extinguem órgão, criam autarquia, extinguem autarquia. Nós já tivemos uma multa do DF em relação a uma autarquia ambiental que nós tínhamos aqui. Essa autarquia, ela foi extinta. E aí, a nossa multa, ela deixou também de existir, porque nós incorporamos todas as atribuições da autarquia. Então, a autarquia chegou, era uma autarquia distrital, ela chegou e multou o Distrito Federal. Depois ela foi extinta. Aí o que é que acontece com a multa? A multa é extinta por confusão.
Aí depois o DF recria uma outra autarquia ambiental, né? Passando todo o ativo e passivo da sua secretaria para ele, etc. Para essa autarquia. É possível que essa dívida seja restaurada, porque não há mais a confusão de credor e devedor na mesma pessoa do Distrito Federal. Se vocês não entenderam isso, me perguntem na aula presencial, né? Na aula ao vivo, aliás, tá? Para aqueles que fazem a aula comigo. Remissão. Remissão é perdão. Tá? Conceito. A remissão implica perdão da dívida. Vem definida no artigo 385 do Código Civil, que diz: a remissão da dívida aceita pelo devedor. Remissão é perdão. O perdão da dívida, perdão este que seja aceito pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Então falar assim, ué, professor, a remissão precisa? Sim, porque precisa da aceitação do devedor? Precisa. Por uma questão moral, né? E porque, veja só, se eu sou credor, chego o devedor vai me pagar, eu falo, não quero, não vou receber, eu te perdoo. Ele fala, não quero o teu perdão, eu falo, eu te perdoo, eu não vou receber não. Se eu me nego a receber, eu abro o direito a ele fazer o quê? Consignar em pagamento. Ele pode falar, olha, o sujeito, eu quis pagar, o sujeito não quis receber dizendo que me perdoaria, mas eu não estou afim do perdão dele, está aqui o dinheiro depositado e eu quero a minha quitação. Pronto, acabou. Ele pode fazer isso? Pode. Tá. Ele está certo ao fazer isso? Tá. Meio louco, mas tá. Né? Então, a remissão da dívida, o perdão da dívida, aceito pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo do terceiro. Difere outro sim da remissão com C cedilha, que é o resgate da dívida. Isso aí é muito comum vocês vão estudar isso lá na frente, quando vocês estiverem estudando hipoteca, as hipóteses de resgate, né, da hipoteca. Mas aí vocês vão usar a remissão com C cedilha. Eu não vou misturar os assuntos agora. Saibam apenas que remissão com 2 S é perdão de dívida. Tá? Requisitos. O primeiro requisito é o ânimo de perdoar. Em regra, deve ser expressa tal intenção e deve recair sobre direito disponível. Por que eu digo que em regra deve ser expressa? Por um artigo que nós estudamos, inclusive, no semestre anterior, né? Aqui, ó. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam estritamente. Tá? O perdão é um negócio jurídico benéfico. Tá? Ele tem que ser interpretado restritivamente. Então eu não posso sair alargando a compreensão de que tudo que o cara fez é um perdão. Tá? Então esse ânimo de perdoar, ele tem que ser mais ou menos evidente, porque senão eu vou interpretar isso como se não tivesse sido um perdão, pelo artigo 114. Então, ânimo de perdoar, em regra deve ser expressa a intenção de perdoar e deve recair sobre o direito disponível. Aceitação. Caso não haja aceitação, o devedor poderá consignar o débito. Sim, ele fala, ó, quis pagar, o cara não quis receber, está aqui, estou depositando. O requisito pode ser deduzido da leitura do já transcrito artigo 385. Né? Espécies. O perdão ou a remissão pode ser expressa, modalidade mais comum, ou tácita, como determinam os artigos 386 e 387. 386 nos diz o quê? A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova desoneração do devedor e seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Ora, se era um título de crédito que materializava uma dívida, ele vai e me devolve o título de crédito, significa que ele me perdoou. Ele não está mais querendo cobrar aquele título de crédito. Tá? Então, repito, a devolução voluntária não é por equívoco. É uma devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova desoneração do devedor e seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Esse artigo deve ser comparado com o artigo 324, que diz: a entrega do título ao devedor firma presunção de pagamento. Né? Então, se firma uma presunção de pagamento, se não houve pagamento e ele simplesmente entregou, presume-se uma desoneração, presume-se que o sujeito ele
Se ele entregou sem pagamento, significa que ele perdoou. Se ele entregou com pagamento, significa que ele quitou. Assim, se o devedor pagou, a posse do título firma a presunção de quitação da dívida. Por outro lado, se ele estiver com o título na mão, embora não tenha ocorrido o pagamento, a presunção será de perdão. Então, meu amigo, se era um título que tinha que estar na mão do credor e por algum motivo esse título foi parar na tua mão, significa que ou você pagou ou você foi perdoado, a menos que o credor prove que foi enganado, que você surrupiou o título ou que você agiu de má fé. Tá? Mas em princípio é um excelente sinal se o título foi parar na tua mão. 387. A restituição voluntária do objeto empenhado, empenhado é dado em penhor. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Gente, o penhor é aquilo que acontece, por exemplo, quando o cara vai à Caixa Econômica deixar joias para pegar um empréstimo. Tá? Então o penhor ele se dá mesmo com a tradição do bem. Tá? Se o credor pignoratício, que é o credor que tem a dívida garantida por penhor, se o credor pignoratício ele resolve devolver aquilo que havia sido empenhado, prova-se que presume-se que ele renunciou à garantia, mas não à dívida. Por quê? Porque a dívida é o principal, a garantia é o acessório. Então a dívida não vai seguir a sorte do acessório. É o acessório que segue a sorte do principal e não o contrário. Então, como o penhor, como o bem empenhado aqui, ele está assumindo, né, o espaço de uma obrigação acessória de garantia, se há a presunção do fim da obrigação acessória, eu não estou autorizado a entender que a obrigação principal, que é a dívida, acabou também. Tá certo, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem sobre isso também no nosso encontro ao vivo, ou se vocês quiserem mandar uma perguntinha também, quem não é aluno meu de graduação, se quiser mandar perguntinha aí, quando eu tiver um tempinho, aqui eu sou meio esquecido, mas quando eu tiver um tempinho aí eu respondo com o maior prazer. Tá? Vamos lá, remissão, perdão do codevedor. A remissão, na hipótese de solidariedade, está prevista no artigo 388. E diz o quê? A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte perdoada. Gente, já vimos isso aqui, é bem fácil de representar. Tem um credor, né? Ele é credor de 600, D1, D2, D3, vamos colocar expressamente que são devedores solidários, porque solidariedade não se presume, então está escrito que eles são devedores solidários. C, perdoa, remissão. C, perdoa D1. Então, D1 saiu da jogada. O que é que acontece agora? Permanece a solidariedade quanto ao remanescente. Eu vou abater a quota parte do D1, mas permanece a solidariedade quanto ao remanescente. Isso é o que diz o artigo 388, e eu acho que nós não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Tá? Gente, quando vocês acharem que foi rápido, eu peço para que vocês pausem no quadrinho e reflitam sobre o que eu falei, tá certo? E se ainda assim vocês não entenderam, me perguntem, tá? Mas eu acho que essa aqui não tem dúvida não. Eram 3 devedores solidários, cada um obviamente tem a sua cota parte, né, desse débito, né? E o credor resolveu perdoar um dos solidários, um dos devedores solidários. A solidariedade permanece quanto aos outros, abatida a cota daquele que foi perdoado. Eu acho que isso aí é um raciocínio muito tranquilo de se alcançar, né? Mas ainda assim, se vocês tiverem dúvida, eu estou aqui à disposição para tentar saná-la. Tá bom, minha gente? Com isso, vejam que foi curtinha a aula. Com isso, nós terminamos o nosso encontro de hoje. Grande abraço.